A história de Santo André teve início no final do século XVI. O nome do município remonta à antiga vila de Santo André da Borda do Campo, que existiu na região do Grande ABC. Fundada por João Ramalho em 1553, com o consentimento do governador-geral Tomé de Souza, o município ganha a categoria de vila. Em 1560, o vilarejo integra-se a São Paulo como um bairro. Depois de um período de estagnação, já em 1889, a região volta a crescer e ganha status de município, chamando-se agora São Bernardo. Alguns anos depois, devido ao desenvolvimento cada vez mais acelerado, a cidade passou a ser dividida em distritos e um deles nomeado Santo André. Essa vila de São Bernardo cresceu, mas não tinha um cartório. Quando meu pai foi transferido para a Baixada Santista, na qual nós ficamos só 15 dias lá, aí eu fui registrada lá, né? Porque lá tinha registro, aqui não tinha. Então, um primeiro movimento autonomista daqui da região do ABC, que nós conhecemos, foi pela conquista de um cartório. Para ter cartório tinha que ser criado um distrito de paz, que na época se chamava freguesia. Então foi criada em 1812 a freguesia de São Bernardo, abrangendo todo o espaço do ABC. De Eldorado em Diadema a Paranapiacaba, do Taboão em Diadema até o Alto da Serra, na divisa com Cubatão. Essa freguesia durou muitos anos, mas aí a população cresceu, houve a chegada dos imigrantes, né? E então houve uma luta para criar para que a freguesia, que era um bairro de São Paulo, fosse emancipada e se tornasse um município. Então surgiu o município de São Bernardo, no lugar da freguesia, um município, formado pelos distritos que foram criados. O distrito de Santo André, o distrito de São Caetano, o distrito de Mauá, Ribeirão Pires, né? E assim por diante. Esse município, então, criou as primeiras eleições municipais, em 1892. Então havia a Câmara de São Bernardo, com representantes dos distritos. Então tinha o representante aqui de Santo André na Câmara, o representante dos vários locais. Em 1938, o que era município de São Bernardo foi transformado em município de Santo André. Por quê? Porque com a passagem do trem, Santo André aqui, o distrito de Santo André, tinha uma economia, uma população maior do que a vila de São Bernardo. Então, tudo passa a ser São Bernardo, Santo André. Então, município de Santo André. As ruas lá eram todas de terra, emburacadas, porque a prefeitura não tinha condições de fazer benfeitorias. Então, veja você, quando nós mudamos para cá, a cidade de Santo André estava naquela fase de transição da economia agrícola para uma economia industrial. Com a instalação de indústrias automobilísticas ao longo da Via Anchieta, a instalação de indústrias de autopeças, a nossa região prosperou desmesuradamente. O que aconteceu? 3 fenômenos simultâneos. A indústria automobilística, o crescimento da indústria automobilística, o fenômeno da imigração rural urbana, pessoas vindo de outros estados e do interior do estado de São Paulo vieram para a região de ABC e Santo André especificamente. E claro, a cidade de Santo André não estava preparada para receber um contingente tão grande assim de imigrantes. Então daí o porquê de haver a proliferação de loteamentos. Bairro Jardim Campestre. No bairro Jardim, na década de 50, havia poucas casas. E bairro Campestre não havia absolutamente nada. Mas os bairros proletários se desenvolveram mais, como Camilópolis, Parque das Nações, Santa Terezinha. Do lado de cá também, Vila Pires,
Vila Luzita. Construíram-se radiais pela cidade, como por exemplo Dom Pedro II, como por exemplo Avenida Oratório, essa rua, Avenida Portugal já existia até um certo ponto, não mais do que isso, o Lino Jardim, assim, Avenida Atlântica, Dom Pedro I, até para a Vila Luzita. Então esses três fenômenos são simultâneos: industrialização, imigração e também a urbanização. Com isso, então, a cidade prosperou desmesuradamente. Não havia grupos escolares estabelecidos. O primeiro grupo escolar, aqui na Rua Senador Flacker, a escola Torrinha, lá em Santa Terezinha, uma escola ao lado das casas populares, mas com a vinda de imigrantes, a demanda foi extremamente grande. Foi nessa época que houve a necessidade de se construírem prédios escolares. Construíram mais de 60 prédios escolares e depois foram entregues ao Estado para instalação das escolas. Depois é que na década dos 40 é que vai ser construído vai ser instalado o Américo Brasileiro. Em 1954 vai ser fundada a Biblioteca Municipal lá na Rua Alfredo Flacker, hoje perimetral, no número 76. E lá era a sede da Câmara dos Vereadores. Em 1954, na década de 50 mesmo, instalou-se a diocese aqui da região do ABC. E o primeiro bispo foi Dom Jorge Marcos de Oliveira. E o bispado dele foi interessante porque animou a cidade também. Me tornei coroinha da Igreja do Carmo. Era uma confusão porque no começo não até o fim, a missa era rezada em latim e a gente auxiliava a missa como um papagaio, né? A gente falava em latim um monte de frases que a gente não sabia o que estava falando. E eu estava lá com uma turminha de 3 ou 4 coroinhas brincando, conversando e coisa. E foi uma senhora que frequentava a igreja e que era de uma família bastante conhecida em Santo André. Ela foi perguntar por um padre que ela queria se confessar. O padre não estava, não tinha padre ali no momento. E eu, numa brincadeira de criança, efetivamente, né, sem maldade alguma, eu, brincando, fui altamente inconveniente e perguntei, disse para a mulher: olha, o padre não está, mas eu sou coroinha, se a senhora quiser eu posso confessar a senhora. E a mulher fez um começo de bafafá, foi falar com o marido foi falar com o padre, etc. E foi considerado altamente conveniente, sem que isso fosse um castigo, que eu me afastasse da atividade de coroinha. Gosto de trabalhar aqui, é um lugar seguro. Criei meus filhos aqui, minha família toda é ferroviária, é um paraíso. A natureza é mágica, as fotos ficam muito bonitas, né? E os turistas que vêm, que realmente dá valor para a natureza, para um lugar assim, volta. Aqui a vila é mágica. A vila aparece e desaparece. Tem dia que você vê o morro, tem horas que você não vê nada. Parece o grande caldeirão que você põe para esquentar e a fumaça vem para a vila apagar. Tem bruxa no pedaço com sua vara de condão e põe fogo no fogão. A fumaça aparece e a vila desaparece como num passe de mágica. O morro a sumir,
a fumaça persistir, o dia não passa nem as horas, só fica a fumaça na cidade mágica. Hoje és bênção dos céus